Jesus a todos nos abençoe e fortaleça em seu amor. Os Espíritos informam, Allan Kardec encontra-se inserido no Livro dos Espíritos e o codificador repete em obras póstumas que a missão do Espiritismo na Terra é o de regeneração da humanidade. Fazer com que o progresso moral se estabeleça definitivamente entre os homens. Esse é o papel da doutrina espírita. Nós vamos encontrar o codificador no Livro dos Espíritos, no item 132, querendo saber dos imortais acerca dos objetivos da encarnação. E vamos detectar que os benfeitores espirituais respondem que a encarnação tem por objetivo o melhoramento progressivo da humanidade, expiação, missão, fazer com que o espírito na Terra enfrente as vicissitudes pelas quais tem que passar e tal. E continua. Visa ainda a encarnação fazer com que o espírito cumpra com a parte que lhe cabe na obra da criação. Vejam só. A encarnação, então, tem, dentre os objetivos maiores, gerais, e também aqueles que especificamente tanto debatemos, que é missão, expiação, provação, tem o de fazer com que cada um de nós, espíritos que somos, possamos dar conta da tarefa que nos cabe, a parte que nos cabe, de colaborar na obra da criação. Ou seja, seria colaborar com Deus de alguma forma. E como seria essa colaboração? Vemos hoje a civilização bastante modificada. Saímos das cavernas e transformamos o mundo. O homem modificou o mundo a partir do instante em que começou a tomar conhecimento do meio em que vive, desenvolveu a inteligência, tornou-se um descobridor, um desbravador, um conquistador, um inventor. Então, o homem, desenvolvendo todas essas habilidades, modificou a paisagem do mundo e estabeleceu a civilização que progride. Então, o homem, muitas vezes sem perceber, é um processo que ele não se dá conta, está colaborando com Deus, está fazendo a sua parte no processo da criação, dentro da providência divina. Desse modo, nós vamos ver que o homem colabora, não raro, sem saber como, por quê. Vemos as ciências, cada qual no seu setor desempenhando o seu papel. Hoje, por exemplo, muitas pessoas convivem conosco, ainda estão vivendo a vida corporal por causa das habilidades cirúrgicas. Se não fossem cirurgias de ponte de safena, muitos já teriam desencarnados. Encontram-se ainda entre nós por causa dessas conquistas. A lei do trabalho estabelece para o homem a possibilidade de ele fazer alguma coisa na obra da criação. Mais tempo tendo de vida no corpo, maiores são também chances de um indivíduo espírito libertar-se das paixões, aprimorar, rever a existência, depois de uma quase morte, como foi colocado hoje lá na OSPA, o indivíduo leva um susto. Graças a Deus, estou com 5 pontos de safena, vou pensar na vida. E então tem mais um tempo. Esses homens, as mulheres que trabalham para o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, estão trabalhando, fazendo a sua parte na obra da criação. Os que trabalham pela proteção da natureza, os replantios, aqueles que procuram desenvolver a consciência, não os ativistas que combatem o homem para defender uma causa, mas aqueles que desenvolvem a consciência por meio da educação, fazendo com que tenhamos a perfeita noção do papel da natureza e a nossa missão junto a ela, estão fazendo a sua parte na obra da criação. O professor que ensina, o engenheiro que desenvolve diversos equipamentos,
fazendo com que hoje sejam facilitados diversos procedimentos que até há pouco tempo exigia-se muito mais trabalho, muito mais dispêndio, com menos qualidade. Hoje, muitos equipamentos estão favorecendo muitos setores da vida da civilização. Está um homem fazendo a sua parte na obra da criação. Então, poderíamos fazer um elenco gigantesco do que cabe ao homem, no plano da lei do trabalho, colaborar com a providência divina em nossa seara de ação. O campo do direito não é diferente. Quando eu fico pensando a respeito das grandes mentes que sempre trabalharam pelo estabelecido pensamento à luz do direito, eu vejo que não são homens, mulheres, não são espíritos que escolheram o ramo de atividade, nem tiveram o gênio voltado para essa ação aleatoriamente. São espíritos que vieram com um compromisso. Estudaram, se prepararam antes da encarnação ou da reencarnação e assumiram esse papel. Um amigo conta que ele foi aluno de Washington de Barros Monteiro e a sua casa, uma casa grande de diversos cômodos, e todos percebiam, sabiam aonde estava o mestre escrevendo, refletindo, fazendo as suas grandes peças em torno do direito civil. Porque onde havia lâmpada acesa na casa, é porque ali estava escrevendo. Queimava a lâmpada, ele mudava para outro cômodo e acendia. Então ele ficava até altas horas, estudando, trabalhando. Queimava aquele cômodo, a lâmpada daquele espaço, passava para outro. Então as pessoas sabiam onde é que ele estava à noite estudando, escrevendo, colaborando conosco, com os estudantes de direito, com os profissionais, para pensar melhor, alargar os horizontes. Então diz o amigo que era bem interessante. Onde está Washington está naquele cômodo. Era uma casa grande, 2 pisos. Então estava a luz acesa, estava ele lá. E as que antecediam nessa direção, estava já com a lâmpada queimada. Quando queimava a última, trocava todas e ele continuava. Um homem que se dedica com esse afã, com esse fôlego, voltado para o bem. O bem, dizem os Espíritos, no item 143 do Livro dos Espíritos, 643, o bem não é somente aquilo que fazemos na manifestação de socorro ao próximo quando se encontra carente, necessitado. Não é somente quando oferecemos apoio a quem sofre, mas o bem é todo trabalho útil. Também é um bem, afirmam os Espíritos. E oportunamente, na lei do trabalho, eles conceituam o trabalho como ocupação útil. E no momento exato, no outro item, o bem também é quando nos tornamos úteis. E a utilidade de Washington de Barros é incomparável ao grande contributo que ele ofereceu ao direito. Ele, Lopes Meireles, Nelson Hungria, sem falar em Rui Barbosa, a contribuição que deu com seu gênio, e outros tantos que hoje vem despontando, demonstrando uma verdadeira ação de compromisso com o bem neste setor, feitores da humanidade. Desse modo, nós podemos e devemos cumprir com a nossa parte na obra da providência, sem dúvida nenhuma. Allan Kardec, do item 794 a 797, faz um estudo sobre o progresso da legislação humana. Ele questiona os imortais sobre a lei natural. Se o homem, se quisesse, poderia dispensar as leis humanas para viver conforme a lei natural, que são as leis de Deus. Lá no item 614, os Espíritos dizem que a lei de Deus, ou a lei natural, são as únicas capazes de fazer o homem feliz, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, por essa razão, encontramos o mundo nessa situação toda. É o afastamento das leis de Deus. Então, os Espíritos dizem sim, não tem dúvida. O homem poderia usar as leis humanas, poderia não ter necessidade de elaborar qualquer tipo de lei, se soubesse aceitar e viver
sob as leis de Deus, que estão inscritas na consciência, conforme diz o item 621. Todavia, exatamente porque há o afastamento das leis de Deus, nós criamos outros tantos comportamentos, outros tantos pensamentos, a imperfeição se estabelece, então nós criamos uma ordem tal de comportamento que então surge a necessidade de aparecimento de leis específicas, as leis humanas, para organizar um ordenamento para a vida social, individual. Por isso é que existem as leis humanas, por causa daquele afastamento das leis divinas. A sociedade tem necessidades, exigindo leis que regrem isso e aquilo, a fim de que possamos ter, quanto possível, uma ordem social, na busca da harmonia, do estabelecimento da solidariedade, da justiça, do direito e deveres bem respeitados e cumpridos. Allan Kardec ainda recebe nos imortais, nesses itens que falamos, que as leis, elas passam por um progresso, porque é natural que progrida. Exatamente porque o homem progride a sua capacidade de interpretar a vida, de estabelecer mecanismos de interrelacionamento, de fomentar a harmonia da sociedade através de regras, de normas, de regulamentos específicos, ela vai progredindo, à medida que a inteligência consegue discernir, e a moralidade também aponta para as melhores diretrizes legais. Então o homem avança intelectualmente, tem um discernimento mais amplo, consegue enxergar mais longe, consegue divisar os problemas, aprimora as qualidades e vai resolvendo, através das leis, problemas existentes. E com o desenvolvimento moral, ético, espiritual, ele vai naturalmente aprimorando também as leis, fazendo com que a justiça se faça mais presente, os direitos mais respeitados, os deveres mais cumpridos. Muito já foi feito, dizem os espíritos. Espera, exclamação, fazem eles. Ou seja, se nós fizermos uma revista da nossa história, vamos encontrar grande avanço do ponto de vista legal, do ordenamento jurídico, do Estado de Direito estabelecido, muitas vezes um Estado de Direito que é negligenciado, desrespeitado, esquecido, mas temos toda a estrutura legal para tal estabelecimento. Por essa razão, é que não há razão para fomentar o pessimismo, a desesperança, o medo do futuro, porque se estamos progredindo, tudo progredirá com o homem, também as leis. Agora, o que precisamos estar muito atentos é para o nosso compromisso diante do mundo, no setor no qual estamos colocados. Seja qual for o setor, o tipo de ação na seara do direito, cumprir com a nossa parte. Se nós somos abençoados pela veneranda doutrina espírita, nosso modelo de comportamento há de ser um modelo de comportamento espírita com autenticidade. Não é aceitável que nós tenhamos como filosofia o espiritismo para ser pregado, para ser lido, para ser falado para os outros e não incorporemos em nosso cotidiano. Fazemos do espiritismo uma bela poesia, um ideal nobre e certamente inalcançável, porque o nosso modelo comportamental no cotidiano passa a ser a de uma pessoa que não tem a mesma oportunidade abençoada do contato com a alcondorada doutrina espírita. Em casa, no trabalho, onde estivermos, o espiritismo tem que estar ali refletindo, abrindo caminhos, apontando rumos. Então é fundamental que nós estejamos realmente preocupados com a nossa conduta. O meio em que nos encontramos, com qualquer outro setor profissional, mas o nosso é muito cobrado, exatamente porque nós conquistamos as noções, rasgamos horizontes de compreensão e entendimento em torno da filosofia do direito,
as leis. E então, nós precisamos colocar na pauta de nossa atividade, seja qual for o tipo de trabalho na seara do direito que desempenhamos, ali a postura ética, moral, mesmo que tenhamos que sair de alguma forma prejudicados. Porque a ausência de ética, ela alcança a mente que interpreta a vida da seguinte maneira: que o mundo é dos espertos, o mundo é dos astutos, e as oportunidades têm que ser aproveitadas. Então, para que o indivíduo ele não perca vantagens, não deixe passar oportunidades, quiste o espaço social com status, com o vencer na vida, com o subir na vida que a proposta materialista muito prega, muitas vezes desconsidera a ética. E a sua conduta, então, deixa de ser nobre, ser digna. Por essa razão, a conduta. Preocuparmos-nos com ela. Então, nós poderemos sair de alguma forma prejudicados. E é muito melhor que saiamos imediatamente prejudicados do ponto de vista material, do que sermos aqueles que causamos ou colaboramos com a promoção dos prejuízos. A vantagem pessoal diante de um quadro que exige um comportamento do ponto de vista ético, moral, numa direção, e para eu tirar vantagem, eu vou para outro rumo, isso eu levo à ciência e deverei prestar contas logo mais. Jesus referiu-se na oportuna parábola do administrador infiel que chegaria o momento dele prestar contas. Quando estamos imbuídos de alguma tarefa no mundo, vamos prestar contas oportunamente. Jesus estabeleceu que aquele que procurar recompensa na terra e consegue, não terá no céu. Aquele que não busca recompensa na terra e não a tem na terra, a encontrará no céu. Por essa razão, não vale a pena o indivíduo vender a sua dignidade para conquistar status, ter facilidade financeira, conquistar prestígio, de modo algum. Um amigo, advogado, militante, ele passou a frequentar a instituição espírita. Ele tinha uma sociedade com um parente, a quem ele tinha profunda gratidão. Era um tio que o ajudou muito durante o período universitário. Desse modo, depois de concluído o curso, ele se vinculou como sócio de uma banca de advogados. Mas ele foi percebendo ao longo do tempo que o tio fazia algumas coisas nada recomendáveis para um indivíduo mais digno, mais ético, que deseja moralizar-se. E ele começou a frequentar a casa espírita. E surgiu o conflito, que é muito bom, porque o indivíduo que adentra no centro espírita não tem conflito, alguma coisa está errada. Ou entra por um ouvido ou sai por outro, ou ele apenas vê a doutrina espírita como algo muito interessante para estar nas prateleiras e nas tribunas. Então surge o conflito, porque ele percebeu o que o tio fazia. Um dia ele veio pessoalmente falar conosco e expôs o que o tio fazia. Pegava assinaturas em contratos, em documentos. As pessoas incautas entregavam e assinavam qualquer coisa. Então pessoas perderam imóveis, perderam móveis, perderam muita coisa, por causa do advogado trapaceiro. Ele sempre considerou que o mundo é dos espertos. E estava se achando muito esperto, muito astuto. Mas não sabe ele que a vida prossegue e vai ter que prestar contas. Pode não ser hoje, amanhã, mas chegará um momento. Esse amigo começou a ficar com conflito. Veio, conversou e eu perguntei: o que você acha? Porque ele já tinha condições de avaliar. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo com saúde mental consegue raciocinar e discernir o que é certo e errado, o bem e o mal. E ele foi concluindo e conversávamos mais uma vez e foi chegando à ideia e à certeza de que o tio não estava correto. Expôs para o tio sem qualquer perspectiva de melhoria. Então, ele chegou à conclusão e à decisão: não dá para continuar a sociedade assim. Ele rompeu a sociedade
Não rompeu o carinho pelo tio, nem a gratidão, com quem se relaciona até hoje. Mas ele disse as razões que o estava conduzindo àquela decisão. Desvinculou-se do escritório, organizou um outro, com um colega de mesma naipe, de mesmo estilo de trabalho. Organizaram, montaram todas as dificuldades naturais desse processo, é óbvio, a dor pelo acontecimento, não era o que queria, as dificuldades operacionais de tudo isso, mas ele se instalou. E está mais leve, diz ele de vez em quando. Estou mais suave, mais leve, mais tranquilo. Porque agora eu posso fazer as coisas como eu sei que devo fazer. E ele disse, depois cheguei ao centro, pronto. Eu comecei a ver que era necessário modificar alguma coisa. Questão ética. E ele disse que perdeu muitas coisas, oportunidades de tirar proveitos financeiros por causa dessa firmeza de caráter. Pessoalmente tivemos experiências, algumas delas curiosas e desafiadoras. Nascemos em berço espírita. Quando eu nasci, meu pai tinha se tornado espírita há pouco tempo. E ele se desataviou de imediato da Igreja Católica, no qual ele era vinculado com muito fervor, e inclusive nem batizado eu fui. Então, tivemos a bênção da mensagem espírita, enfrentamos a universidade, e como todo jovem, tem os seus sonhos, seus planos, seus projetos e tal. E uma coisa que eu constatei nos 3 anos que eu atuei como liberal, que muitas pessoas chamam muitos advogados de safados. Mas eu descobri que os que são. É impressionante. Chegou uma mulher, ela trabalhou para determinada empresa comercial, uma empresa pouco organizada, porquanto o salário lhe pagava com dinheiro, com cheque, sem pegar recibo nada. Então ela foi demitida, apresentou os fatos, analisamos tudo e havia alguma coisa a ser postulada. E ela disse assim, mas tem uma coisa, e os salários também, porque a senhora não recebeu os salários? Não, eu recebi sim. E o que a senhora quer então? Não, é que ele nunca pegou recibo. Eu disse, mas a senhora recebeu? Eu recebi então. Agora ele não pegava recibo por um descontrole, por falta de organização, e a senhora agora sabe, está me dizendo que ele pagou, e por que nós vamos cobrar? Pois é, mas quem manda ele ser tolo? Eu disse, não. A senhora não quer advogado, a senhora quer um mercenário. Agora eu não confio mais na senhora. Né? A senhora pega aqui, devolver procuração, a senhora procura outro. Porque não é possível que a senhora venha e queira fazer de mim um instrumento para uma mentira, para um engodo, para um crime, porque isso é um crime, não vou aceitar. Agora estou duvidando tudo mais que a senhora falou, dos documentos. Eu não aceito, por favor. E não quis. Daí veio outra mulher. Ela tinha direito a algumas coisas, de um determinado indivíduo que lhe devia, tudo bem documentado. Uma semana depois ela volta e queria já a solução. Eu disse, a senhora sabe que as coisas não são assim. Expus como é que os procedimentos que deveriam ser tomados, óbvio que teria algum tempo e tal. E ela disse, mas não, porque tem o fulano de tal, um outro advogado. Ela disse que em 2 dias ele resolve. Como é que ele resolve? Ele entra no apartamento e tira os móveis, tira isso, tira aquilo. Eu disse, mas a senhora não quer um advogado, a senhora quer um franco-atirador. Eu subestabeleço que é ele, que é esse mágico. Vai lá então. Quando eu percebi que eu ia passar fome, então eu prestava um concurso. E então, antes de prestar os concursos, fomos convidados para trabalhar no departamento jurídico de um conselho regional de uma determinada categoria profissional. E nós atuaríamos na atividade interna, os processos internos administrativos, porquanto havia dentro do regimento interno, da lei específica da profissão, a possibilidade de um indivíduo que fosse lesado por um profissional ou por um escritório daquela profissão, pessoa jurídica ou física, a pessoa poderia fazer ali uma denúncia e teria um processo administrativo, independentemente do processo judicial específico. Então, o meu papel era esse. Tinha uma comissão de ética e eu coordenaria todo o processo administrativo, de citação, de estabelecimento contraditório, ou seja, que eles possam se defender e tal, aquela coisa toda própria desses processos. E eu daria um parecer, e ia para a comissão de ética, eles analisavam e davam uma decisão, desde uma advertência até a cassação da carteira profissional. E então, quando eu cheguei e recebi os arbários, os processos, eu percebi que estava muito bem engavetado
uma reclamação contra o que à época fora, e logo depois foi o presidente, o vice-presidente do conselho. Eu disse, que bonitinho. Vamos, por que está fora da pauta há anos? Não, temos que dar continuidade. Tomamos a providência, mas chefe, você sabe que é ele? Eu sei. Mas você sabe mesmo o que você está fazendo? Por quê? Qual é a diferença? Até agora eu não li, não aprendi isso em direito, e não há aqui no regramento nenhum dispositivo que diga que o vice-presidente não possa, ele tem imunidade. Não tem nada disso. Ele não é um profissional da área, ele não exerceu. O indivíduo está reclamando, é uma coisa simples. Então, vamos lá, temos que tocar. Olha, vamos tocar. Qual é? Meu papel é esse, me pagam para isso, eu não faço. Onde já se viu? E eles com muito medo. E a coisa foi indo. O vice-presidente nunca veio falar comigo, naturalmente envergonhado. Mas chegou e eles decidiram, amenizaram lá, para ser uma advertência. Ele foi advertido e como prêmio foi eleito presidente. Muito bem. Eu pensei, agora estou na rua do olho, no olho da rua. Mas nada, continuamos. Estávamos trabalhando naturalmente. E entrou um diretor, fala alto, fala grosso e fala brabo. Ele entrou, buscou lá os arquivos, 2 processos. O indivíduo havia feito reclamação de um e de outro, que eram amigos dele. Naturalmente, ele soube, esse amigo dele, que alguém havia denunciado, coisa assim, comunicou. Ele disse, não, pode deixar comigo, sou a autoridade. Pegou os 2, jogou sobre a minha mesa e disse, isso aqui arquiva, e foi embora. Eu disse, mas por que eu vou arquivar? Está tudo certinho, tudo conforme a lei, vamos dar seguimento. E a coisa, eles foram citados, naturalmente ligaram para reclamar. Sim, fulano, qual é? Você não tem autoridade aí? Ou se receber citação, você disse que estava tudo certo. Então ele ligou para mim imediatamente, da sua sala, não veio pessoalmente dessa vez. Gerson, você não arquivou aquele processo? Não. Mas por quê? Porque não é certo. Meu dever é dar continuidade. Ele ficou quieto, desligou e foi. Receberam multa e tudo como merecia e precisava. Então, postura ética. Como eu nunca tive medo de olhos atravessados e de berros, e nem que fosse demitido, não tem problema, porque eu prefiro sair no prejuízo com dignidade a ter que ficar preso a um órgão, a pessoas, eles sabendo dia a dia que comigo podem contar com as suas travessuras. Como disse Bezerra de Menezes no discurso, à época que ele fora legislador, no Congresso, que ele viveria e praticaria de tal forma a sua vida que os seus concidadãos, os seus amigos, parceiros de quadra política, saberiam exatamente até onde poderiam contar com ele e onde não poderiam contar. Ou seja, continuamos quando fomos chamados pelo tribunal depois de prestar o concurso, eles não queriam que fosse, porque eles confiavam. Nele podemos acreditar. O presidente anterior, ele era um indivíduo cheio de coisinhas, de manias, ele adorava criar situações políticas de favor. E tinha um indivíduo em Florianópolis que ele tinha desempenhado determinada profissão e fazia das suas. Ele chegou a ser preso, respondia a processo criminal, mais de um. E como ele já não tinha mais essa Florianópolis, foi em São Paulo para estabelecer uma atividade para depois trazer para cá, para Florianópolis. Mas ele precisava de uma certidão negativa de que ele não respondia a nada ali naquele conselho. E o presidente pediu, já se você faz, elaboram. Ah, muito bem. Quando eu soube o nome e procurei a ficha, é uma coisa horrível. A cidade toda havia já reclamado dele. E eu coloquei direitinho o que era, todos os processos, as sanções que já tinha recebido. Foi uma coisa belíssima, várias laudas. Fantástico. Entreguei, ele me pediu para fazer. Daí ele veio, mas como isso aqui não vai ajudar o meu amigo? Mas ele é que não se ajudou, o problema é dele. Ah, não, você vai mudar, vai pagar? Eu disse, não for. Não, você não pode contar comigo isso aí, por favor, não farei. A minha consciência não permite. Ah, então tá bom, ele deu outro jeito, mandou que alguém fizesse, e fez. E o indivíduo conseguiu. Meses depois, estava na TV a polícia, uma mulher que a polícia prendendo, e aquela coisa toda envolvendo o indivíduo com a sua nova atividade. A gente veja só no que deu. Como é que fica a consciência daquele presidente, da pessoa que escreveu e assinou? De modo algum. Onde botamos nosso nome, tomamos nossa decisão,
Ali há muita responsabilidade. Então, a postura ética é desafiadora no mundo de hoje, com toda a proposta que existe e certas exigências na forma de pressões sociais. A pressão social do prestígio, da vitória. E a vitória, os campeões da sociedade, os campeões da profissão, estão sempre na necessidade de exibir conquistas. Com os seus carrões, com as suas roupas de grife, com as suas viagens, com as suas mansões. É preciso que seja exibido. Quando o juiz Nicolau ele foi capturado pela polícia, surpreendido pela justiça, e as fotos que ele tinha, que para exibir nas revistas, nos jornais, era coisa infantil, era deprimente. Ele posando com uma fileira de carros, de automóveis, que ele gostava de fazer coleção. Eu observava, mas que coisa de criança. É algo infantil. Quando é que o ser humano precisa disso para viver? Um homem que já tinha uma carreira de status, se era o que ele queria, já tinha. Uma aposentadoria excelente. 15 mil reais com tudo. 15 mil reais no Brasil, viver como rico. E ele precisava de mais dinheiro, porque ele precisava ter uma frota de carro, um apartamento em Miami, a mansão, não sei aonde. E precisa disso? Não precisa. Isso a doutrina nos informa de que não necessitamos. Chico Xavier, ele fora entrevistado, e na conversa que tinha com o repórter, ele disse, se chegar alguém aqui e me oferecer 1 milhão, seja de dólares, de reais, eu diria, mas por que, meu filho, está louco? Eu não preciso disso. E quem é que precisa de fama, do sucesso? Quem é que precisa ser campeão? Ninguém precisa. Na verdade, não precisamos disso. Precisamos de uma vida digna, de uma vida honrada e cumprir com o nosso papel. Recordo-me que no período liberal ainda, quando atuávamos, uma senhora pobre, 9 filhos, um deles com problemas físicos e mentais. Ela viveu mais de 20 anos num pedaço de terra, de um largo trato de terra que um senhor de uma cidade próxima de Florianópolis era proprietário. E ele, em clima de fraternidade, deixou que ela ocupasse aquele pedaço de terra onde ela construiu a sua casinha, plantava, colhia e fazia os seus serviços para outras famílias a fim de sustentar a prole numerosa e cuidar do filho com as deficiências. O homem desencarnou, não teve o cuidado de dar todo o esquema legal da propriedade da mulher. E então, os herdeiros requisitaram, tinham direito a todo o resto da área, e que queriam aquele pedacinho também. Simplesmente que ela se mandasse, fosse embora, depois de mais de 20 anos. Daí fomos descobrir, ela entrou com uma ação, eles entraram com uma ação para que ela saísse dali. Ela procurou um advogado para auxiliá-la. E esse advogado entrou num acordo com o advogado da família. E fez de modo que ela, óbvio, perdesse. Não conseguiu demonstrar que estava mais de 20 anos ali, só estava há 2 anos, conforme estavam nos autos. Enfim, quando ela recebeu a sentença para sair do local, ela pediu ao advogado que fizesse um recurso. Ele fez daquele jeitinho. E quando em grau de recurso, já tinha dito que ela deveria sair em 10 dias. Quando ela resolveu procurar um outro advogado, e alguém sugeriu a nós. Ela veio, vimos que a situação era complicada. Entramos com um embargo específico, porque sabíamos que pelo menos com o embargo íamos dar um bom tempinho. E tivemos a oportunidade nesse período que conseguimos postergar a execução da decisão, encontrar um lugar para ela, um lugar muito melhor, como caseira de uma fazenda de um homem muito bondoso. Ele é um bem-sucedido, financeiramente bem estabelecido, e ele queria viver com a sua família posteriormente, logo depois de aposentado, ali, e queria que aquela mulher cuidasse da casa. E ela então ficou lá registrada, ela registrou como empregada, teria sua casinha, etc., tudo instalado. Então ficamos tranquilos. Numa audiência específica, para finalizar tudo, razões finais, aquela coisa toda, eu antes conversei com o advogado da família. O senhor fez um senhor já, dava para ser meu avô. Por que o senhor procedeu assim? O senhor não sabia da senhora? Lógico que sabia. Mas por que o senhor procedeu dessa forma com a pobre mulher? Os herdeiros queriam, né? Sim, mas os herdeiros não mandam no senhor.
Quem é que manda na sua consciência? Quem é que determina a sua vida, o seu futuro? Daí fomos, e ele não respondia nada. Fomos para a audiência, ele não fez verbalmente, entregou as razões finais por escrito, que é muito mais cômodo, e eu verbalizei, mas falei. Acho que incorporou alguém ali, e falei. Nem me recordo o que eu falei, mas falei bastante. O escrivão, ele digitava enquanto datilografava, enquanto o juiz ouvia, repassava, e ele sorria e dizia assim para mim, porque ele conhecia toda a história, é uma cidade pequena, então todo mundo conhece todo mundo. O juiz sabia da história, o pessoal da cartório sabia a história, todos sabiam. E então, eu fui muito contundente, e eu esperei que o juiz fosse me dar alguma admoestação. E nada, ficou em silêncio. Eu disse, meu Deus, está muito difícil desse jeito. Daí, graças a Deus, depois de um período, fizemos o concurso que falamos, entramos no Tribunal de Contas. E começamos a também ser desafiados na parte que nos cabe no órgão específico, porque nós damos pareceres sobre as contas de prefeitos, as contas do dinheiro público que é gasto. E a gente pode dizer que é tão bem gasto em alguns aspectos, mas tão mal gastos em outros tantos. Então a gente percebe o quanto são ignorantes aqueles que são levados a cargos públicos para gerir a sociedade. Tão ignorantes. Muitos não fazem por má fé, é por ignorância mesmo. Não sabe para onde caminhar. Os seus assessores são mais ignorantes que ele, porque ele põe assessores para ganhar os seus bons salários, com cargos de comissão, em cargos que sabe menos que ele. Então é o genro, é o filho do vizinho, só falta botar o cachorro. Então, se ignoram, um grupo de ignorantes junto vai para onde? Então, muitos erros. E outros a gente percebe a má fé. Para onde vai o nosso dinheiro? Então, como é, na verdade, a composição do colegiado que julga é político, embora a Constituição diga que os conselheiros, assim como o Supremo Tribunal Federal, a Constituição estabelece, que será dentre aqueles indivíduos de largo saber jurídico e moral ilibada. Nem saber jurídico muitos têm. E moral ilibada, duvidosa. Moral duvidosa devia ser o céu. Então, como são, na verdade, arranjo político, tem pessoas lá que mal sabem falar. Sabem falar, infelizmente. Criavam porcos, quem cria porco? Mas criavam porcos, estão ali como juristas, como alto saber jurídico, imaginem. Porque conseguiram, na sua cidade onde criava porco, ser prefeito. E conseguiram ter um grande reduto importante de apoio político para não sei quem lá, e acabou ali. Acabou ali. Como um cargo vitalício. E a sua remuneração muito interessante, é um passeio para muitos. Conhecemos alguns colegiados de outros tribunais que têm pessoas de excelente saber jurídico, sem dúvida nenhuma. Agora, moral ilibada é desafiador. Às vezes recebemos propostas. Por que você não dá um parecer assim, para facilitar uma coisa ou outra? Ah, você não me conhece. A senhora, a diretora, a senhora me perdoa, mas não vou poder dar um parecer neste sentido, porque a minha consciência, a lei, o meu discernimento, a minha conclusão dá naquele sentido. Ah, então tá, Jéssica, então deixa que não dá não. Deixa que eu dou um jeito. E ela dá. E ela consegue dar um jeito. Tem muitos candidatos por aí que, de acordo com a lei eleitoral, não eram para estar candidatos. Porque se eles têm alguma coisa, alguma pendência junto ao Tribunal de Contas, eles são inelegíveis, não pode se candidatar. Enquanto resolver o problema. O Tribunal de Contas tem que mandar o rol daqueles que podem se tornar candidatos. E muitos não estariam. Eu vejo as campanhas, os seus folders. Votem quem tem honestidade. A verdade, isso, aquilo. Qual é? Me faz mal o estômago. Que eu sei que foi um ajuste ali. Um jeitinho que deram. Para que na lista dos que tinham condições de se candidatar pudesse chegar ao TRE. E dá tudo certo. Dá tudo certo. Porque a falta de ética, a falta de vergonha, a ausência de dignidade vende a dignidade, vende a honra, vende a sua identidade para aproveitos tão passageiros. Nós não faremos isso. De modo algum, não faremos isso. Seja qual for o nosso papel, seja como escrivão,
seja trabalhando no setor administrativo, na secretaria de um fórum, seja como magistrado. O magistrado vai lidar com as vidas humanas, não para fazer cirurgia de coração, não para fazer aquela outra terapia orgânica, mas vai lidar com as suas propriedades, vai lidar com as suas emoções, porque envolve tanto, com os seus direitos, com os deveres. E o que nós vamos fazer? Vamos simplesmente fazer com que se mantenha um status quo de bagunça moral, de desconcerto emocional, de desrespeito às leis, à ética moral? Não podemos. Vamos fazer o nosso papel com toda a dignidade. Poder transitar pelas ruas com a cabeça erguida, mas com a cabeça erguida, caracterizada pela tranquilidade de consciência. Olhar nos olhos de qualquer pessoa nos vê, ali vai uma pessoa digna, lá vai uma mulher honrada, ali vai um homem nobre. E se tem alguma coisa contra nós, é porque ele não tirou proveito pessoal sobre nós. Daí tem alguma coisa contra. O indivíduo, ele requisitou um direito que não possuía. E nos fez, junto ao tribunal, e chegou a nossas mãos o parecer. É um indivíduo muito importante para os outros, não para mim. Então, fiz o parecer do meu jeito, fiz um estudo, fundamentei e mandei adiante. Quando chegou adiante, ele ficou sabendo. Ele ligou não para mim, ligou para a diretora, a minha superiora, e reclamou. Ela ficou longos minutos conversando com ele. Longos. Daí ela disse: Gerson, fulano vai ligar para você. Agora te prepare, porque você vai ficar 1 hora aí. Não vai, não vou mesmo. Porque eu tenho que trabalhar. Não vou perder meu tempo com um indivíduo que quer impor uma coisa que não tem direito. Ele ligou, atendo. E daí quem está falando? Disse Gerson Luiz Tavares. Foi você deu para... Fui eu, sim. Pois é, não... olha, tudo que eu tinha que dizer está ali escrito. Eu vou aí, não precisa vir. Se é para tomar um cafezinho, será bem-vindo. Mas para discutir, não tem mais nada a falar, está tudo ali. Mas isso e aquilo, disse ele. Mas está tudo ali, meu senhor. Perdoa, temos que trabalhar. Não posso dar continuidade a um assunto que não vamos chegar a lugar algum. O senhor não vai me convencer. E eu não pretendo convencê-lo. Porque a mim, que me cabe convencer, são os julgadores. São aqueles que vão decidir. Eles têm o poder de mudar lá embaixo. Eles têm o poder, a lei foi tão bem montada, que eles têm o poder de mudar o meu parecer lá embaixo. Eles podem. Meu parecer continua, eles só não parecer deles. Deles, o relator. Quanto a mim, eu não posso fazer nada. Porque eu estou agindo conforme minha missão aqui. Eu sou pago para isso. Não sou pago para lhe obedecer. Eu disse. Então tá bom. Digo, muito bem, ótimo. Não perco tempo. Não posso perder tempo porque o bem jamais pode baixar a cabeça diante do mal. Nunca. No 1932, Allan Kardec pergunta. A impressão que se tem é que o mal ele prepondera, sobrepuja ao bem e permanece. Os espíritos dizem que isso acontece porque os maus são astutos e fazem mais gritaria. Os bons são tímidos e quando os bons se decidirem, preponderarão. Aí estamos nós sendo convocados, os bons. Eles não são os perfeitos, os santos, os bons. Qual é a nossa missão na Terra? E como espíritas, tornarmos pessoas boas, onde estivermos. Nesse setor específico da atividade profissional, ser bons no nosso papel. E ser bom é ser útil. Ser bom é ser nobre. Ser bom é ser honesto. Ser bom na nossa atividade é ser digno, honrado. Mesmo que tenhamos que vivenciar algum prejuízo material, que é passageiro. Porque muito pior é tirarmos proveitos de determinados arranjos, que são passageiros também, para curtir um sofrimento da consciência de logo mais. Muitos espíritos vivem um verdadeiro inferno hoje no mundo dos espíritos. Um inferno, um verdadeiro inferno, não da teologia, um verdadeiro inferno, por causa da consciência culpada. Porque durante o período que viveram na Terra, não souberam honrar o compromisso que tiveram à sua frente, administrar os bens que estavam antes. Um dia eu parei no posto de gasolina com automóvel, desses comprados para pagar até outra encarnação.
E ao lado parou aquele advogado que obedeceu aos herdeiros. E o carrão que ele parou, eu baixei um pouco. Meu Deus do céu, que carro! Última geração. Deve falar com ele o carro, deve ter um papo legal, um papo cabeça. Porque um carro desse não é qualquer um que pode comprar hoje. Pensei. Ele desce com empáfia, com seu terno. Porque todo indivíduo que quer demonstrar que é alguém usa terno. Tem muita gente nobre que usa. E tem muita gente que quer se passar por nobre e usa também. Então, quantos indivíduos estão passando calote por aí e entram de terno nas empresas? Ah, acredito nele. Vai um indivíduo mais simples, de roupa que menos chama atenção, de menos destaque, não damos valor. Não damos valor. Sai de terno no seu carrão, manda encher o tanque de combustível e sai. Eu disse, vai. Agora, até onde você vai com esse carro não passa do túmulo. Por quê? Porque todo o proveito que tiramos na terra, ele chega no túmulo e fica, prossegue o espírito. Allan Kardec, no Evangelho, fala da verdadeira propriedade. E a verdadeira propriedade é aquilo que a alma leva no campo da inteligência, da moralidade, as conquistas ético-morais e espirituais. E aonde vamos conquistar esses valores? Em qualquer setor da vida humana, em todo setor, é dentro de casa, na esquina, no trabalho, onde estivermos. E a doutrina espírita não está ergastulada no centro espírita. Ela tem que estar animando a alma para fazermos aquilo que nos compete, porque cabe a nós espíritos encarnados cumprir com a nossa parte da criação. E devemos ter a nossa posição muito lúcida perante a sociedade sobre aborto, eutanásia, pena de morte. Precisamos ter a nossa posição muito aberta, muito concreta, bem fundamentada, para que a sociedade receba a nossa contribuição. Qual é a nossa postura à luz do Espiritismo e diante de temas dessa natureza? Porque o tema ainda não morreu. A qualquer hora pode ressurgir esses temas no Congresso, que vai ser levado à pauta de discussão. E nós temos que estar preparados para, desde já, fazer a campanha em prol da vida. Nós não faremos nunca campanha contra nada, mas sempre em prol da vida. Então, eutanásia, pena de morte, aborto, nós sabemos, à luz do Espiritismo, muito bem, os fundamentos para sermos a favor da vida e não a favor das éticas. Então precisamos ter uma posição muito aberta e saber quais são aqueles que não votamos, o que ele pensa a respeito. Porque quando a sociedade toma uma decisão e estabelece uma lei aprovando o aborto, por exemplo, a sociedade é corresponsável e há o que chamaríamos de expiação coletiva, porque o aborto passa a ser uma decisão da sociedade, como a pena de morte, como a eutanásia. E nós, na condição de profissionais da área do direito, somos formadores de opinião. Formadores de opinião. Seja o indivíduo dando uma sentença, dando parecer, seja ele advogando, seja ele no Ministério Público, onde estiver, ele é formador de opinião. Então, que a nossa opinião seja a opinião do bem. Se somos espíritas, a opinião da caridade, do amor. Coordenei durante um tempo um grupo de fiscais. E um deles, que eu gostava muito, ele era um indivíduo honesto. Era honesto e sofria com a honestidade. Porque ele via nas suas fiscalizações quantas pessoas são desonestas. Ele sofria, não aceitava nem cafezinho. Um cafezinho não aceitava quando ia fiscalizar. Mas por que você não aceita café, fulano? Você pode aceitar. Eu não posso, doutor. Ele gostava de me chamar de doutor. Não posso, doutor, porque eles podem criar intimidade. Eu disse, muito bem, se você aceita melhor, então não aceita. Ele recebeu tiros. Ele foi baleado na sua ação de fiscalização. E sempre voltando à lei e à consciência. O homem nobre. Mas ele sofria muito, era muito agitado. E apesar de ser mais jovem que eu vi que ele era muito ansioso. Eu disse, olha, fulano, você ainda vai sofrer fisicamente, porque daqui a pouco o organismo já começa a ser afetado. Ele vai resistindo quanto pode, pela juventude, por essa sua ansiedade, essa sua tensão. Você pode fiscalizar com o seu jeito de ser firme, enérgico, mas você tem que ser também mais... Tem que saber gostar das pessoas, mesmo que elas sejam um tanto desonestas. Você vai ter que ser suave, cumprimenta. Você tem que entender
A pessoa que é desonesta, ela é uma pessoa que tem algum problema. Procure gostar dela, ter um pouco de pena dela. Não vá assim, com raiva. Ele tinha raiva das pessoas. Não vá com raiva. Ameniza, conversa. Porque você pode apontar uma coisa dizendo, olha, isso aqui está errado. Se deu para entender? Por causa disso, daquilo, há um engano seu. E pode dizer dessa forma, pode dizer, você mesmo, hein, você errou. São formas diferentes. Você pode. E ele começou a me chamar de advogado do amor. Ah, eu falei advogado do amor. E ele foi fiscalizar com a equipe em outra cidade e ligaram de lá. Olha, fulano está hospitalizado. Problemas do coração. Dores fortíssimas, estava internado sob observação. Eu disse, deixa ele voltar. Quando ele volta, diz, já sei que tu vais falar. Ele, o advogado do amor vai me falar. Eu sei que você já me disse, não ia dizer nada disso. Eu ia perguntar como é que você está. E disse, é bom você mudar o teu jeito de ser. Porque nós poderemos sempre e devemos ter a postura firme. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Mas disse Jesus, com brandura. Como ele foi, enérgico sempre, mas brando. Para que a sociedade se transforme, mas não a golpe de foices, mas com a brandura de um Kant, de Martin Luther King Jr., a brandura de um Cristo, a de um Chico Xavier. Todas essas almas tiveram uma postura de firmeza diante da vida. E sempre brandos. Nunca explorando a raiva, o ódio, a guerra. Em nome da paz sempre. Porque os instrumentos da paz são pacíficos. Nós também, como formadores de opinião, temos a doutrina espírita luarizante e suavizar os nossos corações. Façamos isso diante do mundo. Como disse Jesus, faz isso e viverás. Cumpramos com o nosso papel, honrando as horas, dignificando a nossa vida, a nossa profissão, e aguardemos o grande aplauso da consciência, porque ninguém mais vai aplaudir senão da consciência. Para encerrar, um grande benfeitor que dedicou 40 anos em terras africanas, junto das famílias sofridas, doentes, esquecidas, famintas, 40 anos. Depois desse período, ele decidiu aposentar-se e voltar para o lar. Escreveu para a família, escreveu para os amigos, estou voltando. Tomou do navio e no percurso da viagem ele foi fazendo uma revista da sua vida, especialmente das últimas 4 décadas. E ele se sentia em paz, fez o que estava ao seu alcance. Fez todo o bem que podia. Agora estava voltando para o lar. Como será a recepção? Como será a recepção? E ficou naquela expectativa. Todo esse tempo longe da família, dos amigos. Quando então, o navio estava muito próximo de aportar. Ele percebeu uma multidão com faixas, cartazes, cantos. Mas que maravilha! Que honra receber uma recepção desse tipo! Mas ele frustrou-se, porque logo em seguida percebeu que a recepção não era para ele, mas para um ator de cinema que estava no mesmo navio. Ele desce muito triste, nem uma mosca esperando por ele. E ele começa a pensar, mas é muito triste chegar em casa e não ter ninguém para nos esperar. Logo eu, que fiquei 40 anos sem egoísmo, voltado ao bem de um povo, é muito triste. E diz que ele ouviu uma voz dizendo assim, Deus mandou lhe avisar que você ainda não voltou para o lar. O teu lar verdadeiro te aguarda, conforme tu mereces. Fica em paz. Fiquemos também nós em paz, no compromisso dos nossos deveres, e no respeito do direito dos outros, colaborando com a justiça no mundo e a paz nos corações, porque chegará a hora que voltaremos para o verdadeiro lar. A todos, nossa gratidão e os nossos votos de muita paz. Nós agradecemos ao confrade Gerson pela brilhante palestra e abrimos então para perguntas, não sem antes lembrar que aqueles que pretenderem obter mais informações sobre a associação, após a palestra, nós deixaremos aqui, vocês podem preencher, quem já preencheu pode colocar aqui também. Abrimos então para perguntas.
várias vezes os juízes lá, o juiz principalmente do júri, queria me nomear. E aí eu fico nessa assim, tá, defender um criminoso e ao mesmo tempo como espírita, né? É falta de caridade não defender. Mas e os meus princípios? Por enquanto eu não aceitei, estou dando desculpa, mas eu sei que porque eu advogava na assistência judiciária municipal, né? Agora estou na procuradoria do município. Então eu sempre lido na parte de família. Então, e ele continua insistindo para mim fazer júri. As nossas leis no campo da penologia é ainda bem problemática, bem deficiente. Por quê? Porque diz lá no Código Penal, matar, pena de tantos a tantos anos. É isso. Não fala quem matou, por que matou, em que circunstâncias matou, qual a sua origem cultural, a sua estrutura psicológica, a sua origem familiar, social, enfim. Tudo há de ser observado, mas a lei não estabelece isso. Apenas é um criminoso, matou, é um crime hediondo, precisa e merece receber tal pena. Viana de Carvalho, espírito, ele teve a oportunidade de dizer que o futuro será diferente. No campo do direito criminal, as leis e os julgamentos, eles são individualizados. Assim como a homeopatia, eu vou com um problema, vai a pessoa com o mesmo problema, recebemos um tratamento diferente. Porque o médico me consulta, faz várias perguntas, há toda uma revista da minha vida, de dentro para fora, e dentro da metodologia, das técnicas adotadas, para a minha dor de cabeça, esse remédio é adequado. Para a minha personalidade, para o meu jeito de ser, minha história. Para outra pessoa, a mesma dor de cabeça, recebe outro tipo de medicamento, porque é uma outra pessoa, com uma outra história, uma outra psicologia, uma outra estrutura. Apenas será aplicado no futuro desta mesma forma. Ou seja, o indivíduo ele cometeu este crime, o outro cometeu o mesmo crime, mas as penas poderão ser aplicadas diferentemente por causa da realidade do histórico, da intimidade psicológica, emocional daquele indivíduo que matou sob tais fatores, e esse mesmo crime sob circunstâncias íntimas gerais diferentes. Então, a pena será aplicada para cada indivíduo conforme a sua realidade, no sentido da interpretação global do ser, e não fragmentada na visão matou, estuprou, violentou, sequestrou, então merece isso. Por essa razão, nós podemos já desenvolver o nosso raciocínio como espíritas, já antevendo essa perspectiva. Ou seja, há de também procurar, quanto possível, analisar o criminoso em face do crime e de acordo com toda a sua história, essa visão global. Então, o indivíduo, quando ele é convocado para atuar na defesa de um indivíduo que cometeu um crime, mas que tenha chocado a sociedade, é um direito que ele estabelece. E a lei, ela anda muito bem ao estabelecer esse direito. Mas no lugar dele fica naquela. Bem, eu vou trabalhar porque vou receber por isso. Mas, criminoso, às vezes a sociedade se coloca contra ele. Nós espíritas poderemos raciocinar diferente. Bem, se eu estou na área criminal, eu sou convocado e é o meu setor de atuação, então eu vou verificar o criminoso e analisá-lo profundamente, dentro das minhas possibilidades, para, na defesa, não dizer que ele não matou, ou transformá-lo em vítima, porque muitos julgamentos são assim, transformam o autor numa vítima. Não é isso. Eu simplesmente vou fazer com que, dentro das possibilidades legais, eu possa não torná-lo inocente, não também ficar reduzido no conceito de, sem dúvida, torná-lo responsável pelo crime, mas dentro do possível, em face da lei existente, ante o jurado, apresentar as razões, os porquês
as inclinações, os fatores que envolveram o indivíduo para aquele crime. Porque se eu me nego, se é o meu setor de ação, se não é o meu setor, se me convido para atuar o crime, eu jamais aceitaria, mesmo como liberal, porque não é o meu setor, não é o meu jeito, não saberia fazer. Como no direito trabalhista também tinha grande dificuldade. Outro setor a gente tem mais facilidade, porque nós temos inclinações mais fáceis de um para o outro. Mas se é o setor do indivíduo, e ele se nega porque não é um criminoso, não merece defesa, mas como não? Não será para dizer que ele é inocente, será para dar as razões profundas. Porque há muita diferença. O indivíduo mata o outro por causa de uma briga de jogo, e o outro que chega a surpreender o seu sócio, a dilapidar, a roubar, aplicar-lhe o golpe para tirar proveito, e ele fica na miséria. Como amigo. O seu pai, tinha uma empresa, tinha sócios. Os outros sócios se reuniram. Quando ele chega de manhã na fábrica, não tem nada. Ele foi verificar, tinha feito tudo com a ajuda de advogados para que ele ficasse sem nada. E ele ficou sem nada. Então ele é movido por uma fúria e vai e mata. Os outros são suicidas. Ele será um assassino de acordo com as leis humanas, mas os outros são suicidas. Então, é diferente do indivíduo que mata num jogo, por briga de jogo, e outro que mata numa circunstância dessa. É diferente. Inclusive o seu filho tomou da arma e disse: eu vou até eles, vou matá-los onde eles estiverem. Não, meu filho, segura aqui. A arma de lado. A arma não é bom para isso. Calma. A polícia foi comunicado. As providências serão tomadas. Se nada voltar para nós, ainda assim estaremos bem. Porque nós não fomos os autores do mal. Eles que deverão prestar contas mais tarde diante de Deus. Veja a sabedoria e a profundidade do homem. Então, há circunstâncias que não podemos simplesmente estabelecer um veredito de imediato diante de uma ocorrência. Então, o que eu poderia dizer é que, se o indivíduo tem aquela inclinação para o direito criminal, que não se negue, porque ele pode colaborar bastante numa função dessa, em defender o bandido, não para inocentá-lo, mas para até formar uma opinião, com o tempo, até estabelecer uma colaboração na modificação das leis para chegar a esse período em que Viana de Carvalho aponta que para cada criminoso, para cada crime haverá uma sentença específica, assim como um medicamento homeopático. Não seria mais correto que, se não houvesse penas, e sim algum processo educativo pelo qual passasse o criminoso? Os espíritos dizem que numa sociedade depravada, expressão deles, uma sociedade depravada faz necessário leis bem rigorosas. Então a pena, ela surge e ainda existe no momento que a sociedade ainda exige para corrigir, para despertar, para orientar. Mas sem dúvida nenhuma, os espíritos vêm apontando, os penalogistas, os criminalistas mais atentos, já vêm apontando há muito tempo essa proposta de fazer com que o indivíduo receba a pena como um castigo, para que ele sofra, seja castigado. É fundamental abrir as perspectivas de reeducação, não tenha dúvida. Você estudando toda a teoria do direito criminal, acerca das penas, você vai ver que existem as propostas, as escolas, e tem aquela que propõe que a pena, ela abra perspectivas para a reeducação. Nós ainda estamos muito deficientes nesse aspecto. Por essa razão é que os espíritos, quando se referem à pena de morte, eles dizem: não devemos fechar a porta, mas abrir as portas para o arrependimento. A porta do arrependimento tem que estar sempre aberta. Então a reeducação abre uma perspectiva excelente para fazer com que o indivíduo, por meio de uma reeducação, ele possa despertar a consciência e seguir diretrizes mais felizes. Aqueles que necessitam de assistência especializada no campo psiquiátrico, psicológico, recebê-lo. Então, não há dúvida.
A pena, no sentido reducionista de castigo, é improdutiva, faz muito mal. Muito pior é a pena reduzida a um castigo, porque eles estão lá presos e desenvolvendo uma pós-graduação do crime. Desenvolve a revolta, desenvolve o ódio pela sociedade e aprende outras tantas coisas. Saem pior depois de um largo período, quando saem. Então, a reeducação será sempre muito mais interessante. A perspectiva do direito penal, e logo mais, será essa. Hoje já existe uma consciência a esse respeito. A tendência é que isso vá se institucionalizando, sendo aplicado efetivamente nas normas penais, exatamente para que aquele que cometeu um delito, ele tenha uma perspectiva de reeducação e não de um castigo, que o faça sofrer. Uma vez disseram a Chico Xavier, porque ele visitava as penitenciárias, um período, mas Chico, lá não tem muitos obsessores? Mas claro que não, disse Chico, porque os obsessores já fizeram o seu trabalho. Né? Então, não tem obsessores, já fizeram o seu trabalho. Uma visão interessante de Chico Xavier. E agora cabe o trabalho da sociedade em promover a reeducação. Está correto, e a perspectiva, não tem dúvida, é exatamente essa. Acredito que é a primeira associação jurídico-espírita no Brasil. Então, não há experiências. Vamos verificar aonde vai chegar, quais são os efeitos que vai se produzir. Qualquer posição pré-estabelecida, rigorosamente a favor e rigorosamente contra, ela pode ser bem prematura. Vamos aguardar. A exemplo do que aconteceu e acontece com a Associação Médico-Espírita, tem dado bons resultados em alguns estados. Verificamos em São Paulo, por exemplo, que a Associação Médico-Espírita tem realizado amplos trabalhos junto da classe para debater todos os temas que diz respeito à medicina, ajuda o espiritismo. Tem trabalhos interessantíssimos, muito fecundos. Pessoas de grande capacidade trabalhando nesse setor. Elitizar é sempre um perigo, vai depender das pessoas que comandam, que organizam. É sempre um perigo. Poderemos elitizar um grupo de estudos, por exemplo. Porque desde que coloquemos lá, eu já vi em centros espíritas, grupos de estudos com as seguintes regras. Tem que ter nível superior. Se não tiver nível superior, não pode ingressar no grupo de estudos, já elitizou. Então, o elitismo sempre é um perigo, uma ameaça, onde estiver o ser humano. E não vai ser diferente na Associação Jurídico Espírita, como também na AME, Associação Médico Espírita. A Associação já de Psicólogos, e vamos ver, ainda não vi nenhum trabalho expressivo deles, vamos ver onde eles vão chegar. Então, são experiências. A Associação de Jornalistas Espíritas e a Cruzada dos Militares Espíritas, eu acompanhei já há um bom tempo, porque são mais antigas, na FEB, Federação Espírita Brasileira, ao Conselho Federativo Nacional, que se reúne pelo menos uma vez por ano. E tanto a Associação de Jornalistas Espíritas como a Cruzada dos Militares Espíritas, eles têm assento no Conselho Federativo não para deliberar, não tem direito a voto, mas para acompanhar, dar opinião, participar. E tem sido muito interessante o trabalho que ele vem desenvolvendo. Muito interessante. As organizações militares, eles têm conseguido fazer a cruzada com que cada organização tenha lá um espaço para o estudo da doutrina espírita. E tenho amigos que são militares de outros estados, porque foi na Nova Santa Catarina a cruzada atuando, em que eles estão vinculados a uma instituição espírita e, ao mesmo tempo, lá no batalhão, onde eles estão prestando seu serviço, tem também organizado atividades entre eles. Às vezes, durante um período de expediente, eles dedicam meia hora, uma hora, para estudar, assistir uma fita, levam palestrantes. Ou seja, então, nós temos visto resultados interessantes sem maiores problemas, sem maiores percalços. No que diz respeito à Associação Jurídico Espírita, vamos ver como vai se encaminhar, vamos observar a receptividade, a adesão dos colegas, vamos perceber o que se encontra na ata, no estatuto, buscar o estatuto, então, observada, analisar quais são ali os objetivos da associação, a que se propõe, para poder fazermos uma avaliação mais exata, mais consentânea com a realidade. E aguardemos
Aguardemos. No que diz respeito, numa mesma audiência, ter companheiros da mesma atividade, se nós estamos pautando por uma atividade que seja nobre e digna, movidos por esse ânimo, não acredito, óbvio, porque se existir algum problema nesse particular, é uma deficiência ético-moral. Sabemos dos maçons que eles têm um compromisso de apoiar, de cooperar, aquela coisa toda. E se existe algum jeitinho, alguma outro privilégio, não faz parte, naturalmente, do objetivo da associação. E se alguém pretender tirar um proveito pessoal, um privilégio, ele estará fugindo, no mínimo, com compromisso com a consciência. Então, são problemas daí individuais, são problemas do percurso pessoal, da conduta de cada um. Vamos aguardar. É perfeitamente aceitável que um seja contra e outro seja a favor. Eu, particularmente, quando recebi a informação, eu achei interessante, mas não sabia de nenhuma outra notícia, e vamos ver. Conversávamos ontem sobre esses temas, mesmo ontem à noite, falávamos do elitismo, disso, daquilo, e em face dos que se encontram à frente na liderança, por hora, não há nem o menor perigo disso acontecer. O que vai ocorrer? Como é que a associação vai se comportar diante das instituições espíritas, a assistência que vão prestar no andamento da organização espírita, porque há muitas questões que envolvem a administração e o centro no que diz respeito às leis e outras tantas exigências sociais que a associação jurídica pode ajudar muito, não vai advogar para eles, vai orientar. Bem, esse é o caminho, aquele outro. Se precisar de advogado, eles vão, então, contratar um específico da sua confiança. Enfim, vamos aguardar. Vamos esperar. Naquilo que não for possível, apoiar, mesmo não concordando. Se é para se filiar e a gente não quer, não nos filiemos. Então, vamos manter essa expectativa, esse respeito pela condução das atividades. Aguardemos. Onde estiver um homem, ali estará suas imperfeições, mas também as suas qualidades. Por essa razão é que aguardemos pelo sucesso dessa associação, que de modo algum pode ser interpretada como movimento paralelo, porque se começar a fazer, remerece nosso repúdio, porque de fato não é o correto, e não vai acontecer. Quando a gente sabe, tem noção de que a FEGS oferece o apoio, conhecendo como eu conheço o Jason, o Newton, a Gladys, os companheiros da FEGS, eu sei, a coisa é séria e é nobre. Porque quando a gente conhece o indivíduo e sabe que ele, não, Gerson, pode comer disso aqui, o mínimo veneno não tem, pode até não gostar, mas que é de qualidade, a gente confia. Por quê? Porque eu conheço o indivíduo, eu sei como ele é, como ele se comporta naquele tipo de ação. Como eu conheço o Jason, o Newton, a equipe da FEGS, na atividade da administração da Federação Espírita, a participação do Movimento Espírita Nacional, então, se estão dando apoio, se estão oferecendo rimo, é porque é sério. Então, no mínimo da minha parte, merece o apoio e o respeito também. E fiquemos na expectativa. Oxalá tudo é certo e seja mais uma força a contribuir para a regeneração moral da humanidade. Encerramos aqui, pois não? Obrigado a todos os presentes, amigos que pacientemente nos acompanharam até agora. A direção da associação, todos os amigos que tivemos a oportunidade de rever e outros que acabamos conhecendo, nossa gratidão profunda, os nossos votos de êxito, progresso e paz. Muito obrigado. Nós queríamos agradecer a todos e apenas a título de... Gostaríamos de agradecer a pergunta do companheiro, que realmente contribui muito para o debate, né? E realmente nós temos recebido várias críticas construtivas nesse sentido. E eu diria assim, em relação aos impedimentos, eu acho que nós justamente estamos aqui para trabalhar a moral de todos os indivíduos para que isso não ocorra nenhuma falcatrua. Exemplo disso é a palestra desta noite. Nós estamos aí para contribuir com a moral de cada um dos indivíduos. Já é uma utilidade para a associação.
Em relação a como os espíritas profissionais do direito devem se comportar, eu verifico que o companheiro realmente é bem esclarecido e realmente é assim que deve se comportar. Mas esses 2 anos que nós temos trabalhado nesse processo, nós temos verificado que nem todos o sabem. E nós queremos esclarecer essas pessoas como o profissional do direito espírita deve se comportar. Então, eu agradeço a todos, a presença de todos que aqui vieram esta noite nos prestigiar. Reitero a questão das fichas. Quem quiser manter contato conosco, haverão outras oportunidades. E eu aproveito para pedir a todos, já nessa linha também da associação, que nos deem a oportunidade de trabalhar. Se nós falharmos, nos repudiem, é um pedido que eu faço hoje, mas que nos dê a oportunidade de começar a fazer alguma coisa. Se nós formos acertarmos, se fizermos as coisas certas, não queremos reconhecimento. E se errarmos, nós queremos o repúdio. Mas não nos prejulguem e nos permitam trabalhar. Só isso que nós pedimos a todos. Agradecemos mais uma vez a presença. Agradecemos também a Jesus, aos queridos amigos espirituais que nos acompanharam na noite de hoje, pelos irmãos que aqui compareceram, legando tempo que poderiam talvez aproveitar em outras atividades, que vieram aqui no ensejo de se instruírem melhor, de se tornarem melhores e conscientes de sua missão junto ao desenvolvimento da justiça, do querido planeta Terra, vieram aqui aurir lições para melhor desempenhar essa tarefa. Querido Jesus, Mestre amado, irmãos espirituais que nos acompanharam na noite de hoje, nós vos agradecemos e rogamos forças para continuarmos com os nossos trabalhos cada vez melhores, com mais força, mostrando serviço não só à comunidade espírita, como a toda a sociedade. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade.